Hoje a igreja adventista tem um pouco de dificuldade para encontrar pastores para as grandes igrejas. E que o Senhor tome esse homem em suas mãos, para fazer dele um ministro nessa direção. É a minha percepção. Creio que fosse um pouco mais de tempo de ministério e Alvorada não precisaria nem trazer um outro pastor titular. É uma questão de tempo. Se eu fosse vocês, pensaria em tê-lo como titular dentro em breve. Deus abençoe o pastor Igor. Os teólogos têm estudado a doutrina da salvação e têm dividido a salvação em três momentos, em três etapas. A salvação da culpa e da condenação, quando nós encontramos Jesus e arrependidos, Ele creditou em nós o seu perdão e a culpa se foi, instantâneo. O injusto foi declarado justo, o perdido foi declarado achado. Isso é salvação da condenação do pecado. Começa a vida cristã. Nós temos uma natureza maligna ainda dentro de nós, que precisa ser suplantada pelo poder do Espírito Santo. Chamamos isso de o poder do pecado em nós ainda. Existe poder suficiente para vencermos em Cristo Jesus. Isso nós chamamos de salvação do poder do pecado, que eu vou falar hoje, agora. E quando Jesus voltar, no abrir e fechar de olhos, então nós perderemos a natureza pecaminosa e será salvação da presença do pecado. Quando nós não entendemos bem essa didática, a gente fica um pouco confuso. À tarde eu vou detalhar um pouco mais isso, para falar da salvação da presença do pecado. Agora vamos falar de salvação do poder do pecado. A salvação foi providenciada em Cristo Jesus, antes do homem cair em pecado. A decisão de Cristo em salvar tinha tanto poder para salvar como quando Ele morreu na cruz. Por isso os que foram salvos antes da cruz foram salvos na decisão dele em ficar em nosso lugar. Nós que vivemos deste lado da cruz, vivemos grande salvação, porque tudo já aconteceu. O sacrifício de Cristo é história. Antes da cruz era perspectiva, hoje para nós é realidade. Lembram que o Senhor Jesus disse para um grupo de judeus que estava discutindo com ele, disse assim: Abraão, vosso pai, quis muito ver o meu dia, viu e alegrou-se e exultou. Quando o Abraão viu aquele cordeiro que ficou no lugar de Isaque, naquele cordeiro ele viu o grande dia do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Só que naquele dia o filho escapou e o cordeiro morreu. No Calvário era a hora do sacrifício da tarde. O cordeiro escapou e o filho morreu, para que nós pudéssemos viver. Salvação provida, salvação providenciada, grande graça de Deus. Quando eu penso em salvação, podemos concluir com segurança: salvação não é faça, salvação é feito. Salvação não é realize, salvação é aceite. A salvação provida, providenciada e aceita, ela se torna em poder dinâmico dentro de nós. A tragédia do cristianismo é aceitar uma salvação e não permitir que ela seja o poder dinâmico. Aí vem essa religiosidade, esse cristianismo de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. O Senhor veio para fazer vitórias em nós. Em Cristo somos mais do que vencedores. Mas é preciso compreender isso de forma didática.
Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Vocês conhecem bem esse texto da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, quando eu terminar de ler essa frase, você vai dizer: nós já confessamos. Se confessarmos os nossos pecados, então isso é história, isso é passado. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Diga: já recebemos o perdão. E para nos purificar. Diga: Ele está nos purificando. Entenda que coisa linda. No paganismo, todo culto pagão tem essa estrutura. Purifique-se, para que um dia você seja recebido pela luz maior do universo. Essa é toda a estrutura do misticismo. No cristianismo é diferente. Primeiro Deus salva, depois Ele transforma. Olha que boa notícia para nós. Todos quebradinhos pela surra que o pecado nos causou. Eu estou falando a pessoas desequilibradas. Todos somos, bioquimicamente falando, moralmente, espiritualmente, hein? Mas o Senhor nos alcançou para ir nos ajustando, especialmente transformando o nosso caráter à semelhança do seu. E quando Ele voltar em glória, Ele vai modificar o bio, que nós vamos ver na parte da tarde. Acontece que salvação é recepção da graça e permitir que ela se torne um poder dinâmico. O Senhor nos perdoou, acreditou perdão em nossa vida, para nos purificar. Então, purificação é uma ação de Deus posterior à salvação creditada. E aqui nós ficamos para a sua glória numa zona de conforto, porque a igreja então é um grande hospital. Todos nós precisamos desse toque divino que vai acontecendo numa dinâmica maravilhosa, crescente. O apóstolo São Paulo, quando pensou nisso, ele disse assim: a graça de Deus para comigo não foi vã. O que ele está dizendo? Que a graça pode ser vã. Quando eu recebo salvação e não permito que ela se torne poder dinâmico. É o cristão egoísta, que quer o céu, mas não quer o principado de Jesus na sua vida. Me fale do reino de glória, mas não dos seus princípios. O cristianismo sério, ele diz: o Senhor salvou e vai ajustar a vida. No primeiro capítulo do Evangelho de João, Jesus está falando, o apóstolo está falando que Jesus Cristo foi rejeitado pela nação, pela sua nação, e como consequência pela humanidade inteira. E depois ele faz um contraste que nos alegra muito. Ele diz assim, verso 11: veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que acontece no momento da justificação, no momento em que nós recebemos a graça? Existe uma dotação de poder para viver a ética divina. Olha aqui, ó. Ser dominado pelo Espírito é um direito meu adquirido por Jesus. Não é, na perspectiva divina, uma experiência posterior ao encontro com Cristo. Essa conversa de segunda conversão é tudo conversa. O sonho de Deus é que cada cristão que se encontre com Jesus receba dele uma dotação de poder para que ele viva como filho de Deus. A salvação fora de nós foi a providência dela. A conquista da salvação aconteceu fora de nós, por nós e sem a nossa participação.
quando eu recebo esse perdão, essa graça de Deus em minha vida, ela se torna o poder dinâmico e a salvação acontece em nós. Filipenses, capítulo 2, Romanos, carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, já vem Filipenses 2. O verso 13 diz: é Deus quem opera em vós. O verso 12 diz: desenvolvei a vossa salvação. Olha que coisa interessante. Operai a vossa salvação. Tem alguma tradução que diz: trabalhai a vossa salvação. Que conversa é essa? Então quer dizer que eu preciso trabalhar a minha salvação? Significa que eu tenho parte na minha salvação? Não. A Bíblia não está falando na providência da salvação, que foi um ato de Deus. Ela está falando da dinâmica da salvação, que é a salvação agindo em mim. Aí eu participo. Não com algum mérito transformador, mas com a vontade consagrada a Deus a todo momento. É nesse contexto que a palavra inspirada diz: Deus não faz nada pelo homem sem a sua participação. É no contexto da santificação, não no contexto da providência da salvação. Entendido isso? Então, opere a sua salvação, isto é, permita, em consagração constante, que a graça dinâmica faça a sua obra restauradora. Em nós significa a divindade em nós. Você sabe qual foi o milagre da vida de Jesus nesse mundo? Jesus ocupou um corpo humano. Nós sabemos disso. A Bíblia diz: corpo me preparaste. E Deus assumiu aquele corpo, não foi isso? Um corpo galileu. O Espírito Santo gerou em Maria o Filho de Deus. E Ele ocupou aquele corpo. O milagre da conversão é a mesma coisa. Cristo é gerado em nosso coração para viver em nós as vitórias de Deus. Isso é cristianismo. Então, salvação em nós é Deus em nós. Nós somos templos dele. Jesus falou isso, ele diz: o Pai e eu viremos e faremos morada em você. Olha aqui, então significa que Deus quer olhar através de nós, tocar através de nós, falar através de nós, sorrir através de nós, amar através de nós. Isso é cristianismo. Ora, uma casa toda desarrumada vai ser arrumada conforme o ocupante. Se fala muito que nós pertencemos a Deus pela criação, não é? E que nós pertencemos a Ele também pela redenção, não é isso? Então nós somos de Deus porque Ele nos criou e porque Ele nos redimiu. Mas tem um terceiro ponto: nós também pertencemos a Deus pela habitação, porque Ele habita em nós. Então, imaginem que alguém construa uma casa. Por alguma dificuldade tem que vender essa casa. Se recompõe economicamente, compra de novo a casa e diz: eu vou comprar, e agora não vou alugar, eu vou habitar nela. Cristo nos fez, nos perdeu, nos reconquistou e habita em nós. Criação, redenção e habitação. Nós somos templos ambulantes de Deus. Isso é cristianismo. É claro que Ele vai arrumar a casa do seu jeito. O pecado habitava em nós, agora a graça habita. Eu vou dar uma enfatizada nisso já já, mas eu quero destacar que tipo de poder é que tomou conta de nós. Romanos 1. Dá uma olhada em Romanos 1. Paulo está falando do poder de Deus, verso 20. Ele diz os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder, a sua própria divindade claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, não existe um ser humano que passe pela terra sem ter um vislumbre de um ser superior,
esse papo, Deus não existe, isso é tudo gente querendo aparecer. Porque o Senhor Deus se manifesta em algum momento para a mente mais científica. O seu eterno poder se vê através das coisas criadas. Quanto mais esclarecida é a mente, mais tem noção de reconhecer a existência de um ser superior. Mas o que eu quero destacar aqui é que o poder de Deus se manifesta nas coisas criadas, desde o micro até o macro. Cada vez que se aumenta o poder dos telescópios, se vê o poder criador de Deus. Esse mesmo poder de Deus, que é o dínamo, olha no verso 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, olha aqui, ó, para a salvação da culpa e para a salvação do poder do pecado. O que está a agir em nós? É dínamo, a mesma raiz de dinamite, um poder capaz de explodir todas as nossas fragilidades e reconstruir em nós um novo ser, a imagem de Deus. Não é coisa pouca, não. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou. Em cima disso eu quero fazer uma pergunta para você: o que é mais fácil, se perder ou se salvar? O que é mais fácil, se perder ou se salvar? Aonde há abundância e aonde há superabundância? O pecado abundou, a graça superabundou. Logo, é muito mais fácil ser salvo. Logo, é mais fácil permanecer salvo do que cair da graça. É uma questão de entender essa dinâmica e valorizar o poder de Deus que habita em nós. Deus seja louvado. Olha aqui, eu tenho percebido ao longo dos anos que os cristãos não têm dificuldade em aceitar o ato da justificação. Os cristãos não têm dificuldade que Deus foi capaz de perdoar o seu passado. A dificuldade, ele nem tem dificuldade que Deus é capaz de, num momento, num abrir e fechar de olhos, quando eu vou falar na parte da tarde, nos livrar da presença do pecado. A dificuldade do cristianismo está em acreditar que Deus é capaz de nos guiar pela vereda da justiça. Aqui parece que a gente joga a toalha e aplaudimos o poder do mal. O Evangelho é o poder de Deus nas três fases: para livrar da culpa do pecado, para livrar do poder do pecado agora e da presença do pecado. E ele é poder em superabundância. Eu posso dizer para vocês, sem nenhum medo de errar, é por isso que não existe desculpa para o pecado. Efésios 2 diz que o Senhor Jesus operou em nós uma vivificação, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, verso 1 do capítulo 12 de Efésios. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha aqui, ó. Antes de Jesus, a pessoa queira admitir ou não, quem manda na vida dela são demônios. Você sabe que na filosofia cristã da história não existe força neutra, né? Existe a força do bem e a força do mal. Nós somos objeto de disputa, ou regidos por demônios ou pelo Espírito Santo. Uma alegria imensa olhar para o seu rosto e saber que você é uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus. Mas o Senhor Deus chegou e inverteu isso, olha aí, ó. Verso 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Olha aqui. Jesus Cristo subiu ao céu e levou a nossa natureza. Quando Ele se assenta naquele trono, nós nos assentamos com Ele. Quando Cristo assumiu a nossa natureza, Ele assumiu a humanidade para vencer por nós e agora vencer em nós. Nós nos assentamos com Ele nas cortes celestiais, desde agora. Jesus está no trono, diz Romanos 8. Ele está sentado no trono e nós estamos assentados com Ele. Que conversa é essa de deixar que paixões comandem a nossa vida? Deixa eu aprofundar isso aqui, enfatizando o poder do Espírito Santo em nós. Romanos 8. Vocês sabem, queridos, que Romanos 7 fala daquele, os teólogos chamam o famoso homem de Romanos 7. Quem é o homem de Romanos 7? É aqui o próprio Paulo dizendo que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu acabo fazendo. E no versos 21, 22, 23, Paulo diz: eu sinto nos meus membros uma lei, que ele chama de lei do pecado. O que é isso? É a natureza maldita, carnal, que mesmo justificados, ainda temos dentro de nós. Essa natureza é chamada de pecado. Portanto, o pecado é um estado, é uma natureza, antes de ser atos. Prostituição não é pecado. Adultério não é pecado. Roubar, matar não é pecado. São manifestações do pecado. O pecado é a natureza. E é desse poder que a Bíblia está dizendo que o Senhor é capaz de nos livrar. Agora, no sentido de suplantá-lo. E na sua segunda vida, no sentido de extirpá-lo. Esse pecado, como natureza, ele abundou em nossa vida. A graça veio e superabundou. Então, observem o apóstolo dizendo que a lei do pecado rege a vida dele se ele descuidar. Mas olha o capítulo 8, o verso 2. O verso 1 do capítulo 8 de Romanos é uma exaltação, um louvor do apóstolo, dizendo que ele sentia que na sua vida não existia mais nenhuma condenação em Cristo Jesus. Amém. Agora, já, não é depois, não é no futuro, é já. Desde que encontramos Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha aqui, ó. Isso não é apenas uma experiência pontual. Imagine que nesse momento eu me encontrei com Cristo e a sua graça, confessei meus pecados e me entreguei a Ele. Nesse momento, Ele acreditou perdão na minha vida, eu que era injusto, fui declarado justo. Nenhuma condenação há para mim. Mas essa nenhuma condenação não é apenas algo pontual, é ao longo da minha vida. Eu sou considerado como se nunca houvesse pecado. Coisa linda. Só que eu posso, a cada passo da minha vida cristã, ter essa sensação de que eu nunca pequei contra Deus. É assim que a graça me trata. Embora eu tenha uma natureza pecaminosa, existe o poder de Deus que garante que é superior a ela. Olha o verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Que lei do pecado é essa? Dos versos 21 e 23 do capítulo 7. A lei do pecado mandava na vida, mas a lei do Espírito de vida em Cristo nos livra dessa lei do pecado, não no sentido de erradicá-la agora, mas no sentido de suplantá-la.
A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O que é a lei do pecado? Eu pergunto e vocês vão responder: o Espírito Santo. O que é a lei da vida, melhor? O que é a lei do Espírito de vida? É o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus em nós suplanta o poder da natureza pecaminosa. Aí eu pergunto: há desculpa para pecar? Deixa eu dar uma ajustada nisso aqui. O fato de eu ter ainda natureza pecaminosa, o pendor para o mal, é um determinismo para eu pecar? Sim ou não? Quantos acham que não? Levanta a mão. Ah, então vocês creem no Evangelho pleno, não é? Se eu concluo que a minha natureza pecaminosa, o meu pendor, a minha inclinação para o pecado não é um determinismo para eu pecar, não há desculpa para pecar, ponto final, acabou-se. Quer deixar que esse Evangelho domine a vida plenamente? Só que nós somos frágeis ainda. Um descuido e podemos vacilar. Mas não é mais como escravos do pecado, são acidentes de percurso. O meu desejo é que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, antes de Jesus o pecador dizia: eu pequei mesmo. Eu mato, arrogante, metido. Depois de Jesus ele diz assim: ó Senhor, machuquei teu coração. E se volta e a vida continua. Olha só, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é superior à lei do pecado. Volta uma página da Bíblia para você ver mais coisa linda do apóstolo Paulo. Aliás, dizem que o apóstolo Paulo, Romanos, Efésios, Gálatas, até com mais justiça do que Mateus, Marcos, João e Lucas, poderiam ser chamados de evangelho. Evangelho segundo Paulo aos Romanos, muito mais. A teologia paulina sobre a graça, ela é insuperável na palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui, tratando de vida cristã vitoriosa. Capítulo 6, verso 12, ele diz assim, verso 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por que assim? Assim porque a graça tomou conta de nós, segundo os primeiros versos de Romanos 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine. Não reine. Eu pergunto para vocês: não reine é uma sugestão de Deus ou é um imperativo de Deus? O imperativo de Deus. Por que não reine? Porque quem reinava antes era a carne. Carne como representando nossas fragilidades e nossas perversões de nossa natureza pecaminosa. Não reine mais. O reinado mudou. No reinado da carne mandava a carne, no reinado da graça manda a graça. Isso é cristianismo. Esse cristianismo meia boca do século 21, que você vê por aí, nessas manifestações cristãs, que se defende abertamente o pecado, isso é engodo do diabo. No cristianismo genuíno, desse que prepara o mundo para a volta de Jesus, a natureza carnal não manda. Quem manda é a graça de Deus. Não consagrem mais os vossos membros ao pecado, mas a Deus. Por quê? Porque nós consagrávamos a Deus os nossos órgãos, consciente ou inconscientemente. Nós dizíamos: tudo que é meu é do diabo. Aí nós pecávamos, está aqui na Bíblia. Agora não mais. Seus olhos, seus ouvidos, sua boca, tudo, seu sistema sexual, seu sistema digestivo, tudo é de Jesus. Ele nos comprou, somos dele. Isso tem que ser consagrado a ele. Por isso que no capítulo 12 de Romanos, Paulo diz: consagrai-vos a Deus, oferecei-vos a ele todo ser como sacrifício vivo. Só assim essa maldita natureza pode ser suplantada. E não há outra
maneira de ser suplantada. O que é um cristão? Aqui tem pessoas que estão começando a sua vida cristã, quem sabe de ontem para hoje, por esses dias, novinhos. Aqui tem cristão de trecho, décadas, cristão velho. Todos nós estamos no mesmo nível, no sentido de capacitação de poder para viver para a glória de Deus. Jesus contou uma parábola e diz assim, olha, do pessoal que foi trabalhar na vinha, né? Quem entrou às 7 ganhou um salário, e quem entrou às 5 ganhou o mesmo. O que ele queria dizer? Eu sou o dono da salvação, não é tempo de casa que te salva, é o momento em que você quis. Não é tempo eclesiástico que nos salva, é a chegada no reino de Deus, a entrega para Jesus que nos salva. Nós vivemos num século terrível de pecado, estímulo de todo lado. É bem possível que eu esteja falando a alguém que essa semana caiu em pecado vergonhosamente. Os anjos viraram o rosto, você não queria nem vir à igreja, está desanimadinho, desanimadinha. O Senhor está dizendo, existe dínamo à sua disposição. Você é um cristão, é um filho de Deus, você apenas deslizou, mas vamos, levante, eu estou com você. Abra a Bíblia em Isaías 41. Isaías 41. Esse é um verso muito conhecido da Bíblia. No verso 10, diz, não temas porque eu sou contigo. Aqui está falando da experiência cristã. Ok? O que é não temas? Não temas, não tenha medo. Do quê? Não tenha medo de você. Não tenha medo de suas paixões. Não tenha medo do seu mau gênio. Por que não tenha medo? Porque a graça o tomou pela mão. Verso 13. Não tenha medo porque eu te tomo pela mão e digo, não temas. Trovoadas podem vir em nossa vida, mas nós não vamos temer. Agora é a salvação de nós mesmos, do nosso ego doentio, que o Senhor está nos salvando. O Senhor disse para Noé assim depois do dilúvio, Noé, eu vou colocar o meu arco-íris para que você saiba que eu não vou mais destruir o mundo. Porque antes do dilúvio não chovia, depois do dilúvio vinham tempestades. Imagina se o Senhor Deus não tivesse dito, eu vou colocar um sinal, o arco-íris da graça. Primeiro trovão, Noé disse, vamos para a arca de novo, porque vem de novo. Quando ele viu aquele arco-íris, ele disse, estou seguro. Olha para o trono de Deus se vai ser um arco-íris. E o trono de Deus no reino da graça é o seu coração. Você tem a marca dele dizendo, não tema, as tempestades da vida espiritual. O Senhor o salvou exatamente para transformá-lo. A figura, vem cá Josias, está aqui a tua mão. Vamos caminhar. Quantos passos eu preciso dar para perto desse rapaz que eu tomei pela mão? Quantos passos? 1, 2 ou nenhum? Nenhum? Então por que você ora? Ajuda-nos a chegar mais próximo de Ti, Senhor. Que esse culto, eu já ouvi tanta oração assim. Oh meu Pai, que esse culto seja oportunidade de darmos mais um passo para perto de Ti. É a nossa mente refletindo a dúvida, não entendendo que o Evangelho é parceria. Ei,
Você não está caminhando para Deus, você está caminhando com Deus. Faz diferença ou não faz? Lembra que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será? Quando você não entende esse verso, você diz: um dia, quem sabe, eu serei salvo. O negócio é perseverar, ler a Bíblia, vir à igreja e perseverar para que um dia sejamos salvos. Jesus está falando da salvação que eu vou falar na tarde, não é da salvação da culpa nem do poder. Jesus não está dizendo persevere para ser salvo, Jesus está dizendo persevere na salvação. Eu pergunto para você: você quer perseverar para ser salvo ou você quer perseverar na salvação? Quem quer perseverar na salvação, levanta a mão. Oh, meus amados, isso é o Evangelho. O Senhor se preocupou com tudo isso, com a providência, com o crédito da salvação, com a dinâmica dela em nossa vida. E na parte da tarde nós vamos ver como Ele se preocupou. Está tudo prontinho. Num toque seremos como os anjos. Por enquanto, você pode dizer: meu Deus, eu serei mais alvo que a neve. Olha, tem um trecho na Bíblia que você e eu não compreendemos bem às vezes, hein? Aquele de Paulo aos Coríntios, que ele diz assim: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao pensamento dos homens, é o que Deus tem preparado. E a gente pensa em rua de ouro, a gente pensa em céu, nada a ver. Num primeiro momento, você pode fazer essa aplicação de forma secundária. Paulo não está falando basicamente, primordialmente de céu. Ele está falando da atuação da graça em nós. O raciocínio de Paulo não é escatológico, uma projeção de futuro, é soteriológico. Agora, o que Paulo está dizendo é que o Senhor Deus sabe que pode fazer de você um pasmo para o mundo, para os seus vizinhos. Você que está aceitando Jesus agora, o Senhor está dizendo que os seus familiares nunca viram uma pessoa tão equilibrada como vão ver de aqui para frente. Os ouvidos nunca ouviram palavras amáveis, equilibradas como vão ver. Nunca subiu ao pensamento dos seus amigos e vizinhos que você poderia ser uma bênção como será. É isso. O Senhor está preparando a sua igreja para chocar o mundo, não com sermões bem trabalhados, bem omeletizados, mas com vidas purificadas. Levante-se diante do Senhor e cante: alvo mais que a neve. No coro você vai cantar e agradecer a Deus aí no seu coração pela atuação da graça. Recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas
nessas chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Um amém bem gostoso para o Senhor Jesus. Cumprimenta, abraça a pessoa do lado e diz assim: parabéns, purificado do Senhor. Que o Senhor Deus seja louvado e engrandecido pelos triunfos da graça em nós, pela salvação do poder do pecado. Ó Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que nos livrou da culpa e da condenação e nos livra de nossas paixões agora, que nos conduz em segurança. Ó Pai, obrigado porque nós continuamos crendo na simplicidade do Teu Evangelho, porque sentimos o Seu poder em nossa vida. O Senhor nos transforme cada dia à semelhança do caráter de Jesus Cristo, para a glória do Seu nome. Amém.